Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Hoje a gente está dando continuidade ao nosso assunto sobre África, população, regionalização e economia. E hoje o nosso tema vai falar um pouco sobre a África no início do século XXI. A primeira imagem que vocês têm aí mostra um pouco, justamente dando ênfase ao título da aula, que é a África no início do século XXI. A gente vai ver algumas características voltada para esses desafios no continente africano. O primeiro está falando sobre a África no século XXI, horizontes e desafios. Mostra uma imagem aí com várias com pessoas, de várias raças, de vários grupos, que fazem parte do continente africano. Falar em África como um todo é um risco, devido às distintas realidades econômicas, sociais, políticas e naturais. Então aí a imagem que vocês têm mostra o continente africano, que é composto por uma diversidade, tanto de diversidades econômicas, sociais, políticas, naturais. Então é assim que é formado o continente africano. Logo depois vocês têm um texto que fala sobre o processo de descolonização. Então até o início do século XX, somente a Libéria era independente. Em 1920, o Egito, e em 1940, a Etiópia e a África do Sul. Então, o processo de descolonização da África foi ocorrendo de forma gradativa dos países. Embora tenha ocorrido a descolonização, o processo de estruturação da África enfrenta vários problemas, tais como as dificuldades internas, que remetem às questões políticas, as lutas tribais, que são heranças da partilha, os governos ditatoriais, que muitas vezes são extremamente corruptos e dependentes financeiras, e o neocolonialismo. Então, esses são todos os fatores que fazem com que o continente africano, mesmo sendo um espaço descolonizado, já tenha passado pelo processo de descolonização, mas ainda continua enfrentando vários problemas sociais, econômicos, políticos, dentro do seu espaço. O próximo texto que vocês têm fala um pouco sobre os aspectos sociais. As epidemias e doenças são o resultado da pobreza que vive a África subsaariana, aquela parte mais pobre do continente. As principais causas que levam a isso: a precariedade no ensino, o sistema de saúde e a campanha de orientações sexuais que não são suficientes, a falta de saneamento básico e as péssimas políticas públicas do governo extremo. Então, essas são as principais consequências, causas, aliás, que faz com que o continente ainda tenha grandes epidemias. As duras estatísticas na África subsaariana: 90% dos casos de malária, 770 mil pessoas, nível de tuberculose bastante elevado, a cada 100 pessoas infectadas com o vírus da AIDS, 97 estão na África, e Ebola matou mais de 33 mil pessoas nas últimas épocas. Então, aí para vocês perceberem um pouco essa dura estatística das condições sociais do continente africano. A desnutrição também é um grande problema. A África é o continente com maior frequência de desnutrição. A fome crônica, a fome aguda, que são formas diferentes de ver, de estar presente dentro da sociedade. A fome crônica é quando ela é insuficiente de calorias, e a fome aguda é quando falta mesmo o alimento para a população. A Somália é onde existe uma maior frequência de mortes devido à falta de alimentos. Logo depois vocês têm outro quadro que mostra sobre os aspectos políticos. A descolonização africana gerou uma série de conflitos no território. Governos que são ditadores e corruptos, que administram o território, são responsáveis por esses conflitos. Entre 1985 e 2005 ocorreram muitas guerras entre os estados. E aí o texto ele cita algumas, a Primavera Árabe, que envolve países de Burundi e Ruanda, os governos ditatoriais
também, que envolve a Eritreia e a Etiópia, né, e outros movimentos aí de guerras que vocês podem poder observar aí no gráfico que vocês têm, tá? E essas disputas constantemente são disputas por religiões, devido à questão das riquezas minerais, disputas por territórios, disputa por questões diplomáticas dentro do território africano. Então são vários motivos que levam que ocorra essas disputas aí, essas guerras, ok? Então hoje nós trabalhamos um pouco o processo desses desafios, né, que a África vai tendo aí no século XXI, principalmente no que diz respeito às questões políticas e às questões sociais. Ok, crianças? Até a próxima aula, quando a gente vai continuar falando sobre o continente africano.